Bom, gente, vamos então aqui para a nossa terceira aula de funções. A gente vai ver hoje como determinar o domínio de uma função. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem para o e-mail que está na tela. Eu vou responder vocês o mais rápido possível. Bom, então o domínio de uma função f, que vai de A em R, ele é chamado de domínio de validade ou de existência de uma função. Sabendo que existem duas operações impossíveis de serem feitas no conjunto dos números reais, que são as divisões por zero e as raízes negativas de índice par, acaba que dessa forma fica fácil, fica simples da gente definir um domínio, porque essas vão ser as únicas restrições que a gente vai encontrar para determiná-los, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Verificar qual o domínio, ou seja, o maior subconjunto dos reais em que as funções abaixo estejam definidas. Aqui estão as funções que a gente vai ter que determinar o domínio delas, tá? A gente precisa lembrar que o conjunto A aqui, ó, é o nosso domínio da nossa função, e o conjunto R é o contradomínio, tá? O conjunto R é o conjunto dos reais. Este conjunto A, ele pode até ser todos os números reais, mas se houver alguma restrição, tem alguns valores que não vão poder estar dentro deste conjunto aqui. E isso que a gente vai definir como domínio da função. Caso não tenha nenhuma restrição, esse A aqui vai ser todo o R, todo o conjunto dos números reais. Outra coisa, as nossas restrições, né, a gente precisa saber, que são as divisões por zero. Se ocorrerem, isso vai ser uma restrição na nossa função. E se tiver raízes negativas de índice par, também vai ser uma restrição quanto ao nosso domínio, tá? Bom, vamos então para o primeiro exemplo. Letra A. Função f de x igual a 2x mais 1. O primeiro passo, então, aqui para determinar o domínio é observar se a função, se na função tem alguma variável, né, alguma letra, uma incógnita, em alguma raiz de índice par, que não existe aqui, não tem nenhuma raiz. Então, essa possibilidade já não tem nessa função. E a outra é saber se tem alguma variável em denominador, que também não tem, né? Não tem variável no denominador aqui. Então, tem variável no numerador, né? Tem variável aqui na parte de cima. Então, não tem nenhuma restrição. Logo, né, se não aparece nenhuma restrição, não tem raiz e nem tem variável no denominador, então não tem restrições para o domínio, então o domínio vai ser todos os números reais. É aquilo que eu falei. O maior subconjunto pode acabar sendo todos os números reais, desde que não haja nenhuma restrição. E neste caso não há restrição, então nosso domínio vai ser todos os números reais. Eu montei aqui um diagramazinho aqui para a gente dar uma olhada, tá? Como a gente já vinha acompanhando nas aulas anteriores, os diagramas. Nosso primeiro conjunto sempre é o domínio da função, e aqui é o nosso conjunto A, então, né? Onde é o nosso domínio. A nossa função, então, vai ser uma f de x, que é essa aqui, né? 2x mais 1. O domínio, na verdade, a gente pegava um valor lá nas aulas anteriores, um valor aqui do conjunto A, e levava lá para o outro conjunto, que era o conjunto B, né? Nosso conjunto contradomínio, certo? Só que, na verdade, esse valor que a gente pega daqui e tem ligação, tem uma relação com esse outro conjunto, a relação dele é essa aqui, essa função. Essa é a relação que tem. Então, se eu puder pegar qualquer valor daqui, jogar na função, substituir no lugar do x aqui, ó, e eu vou encontrar também um número real, quando eu fizer essa conta, pegar um número daqui e botar no lugar do x, se o resultado der um número real, então essa relação existe e não tem problema nenhum. E é o caso que acontece aqui. Qualquer valor que eu utilize em um subconjunto dos números reais, que no caso esse aqui vai ser todo real, todos os números reais que a gente já viu, porque não tem restrição, qualquer valor que eu pegue dentro dos números reais, coloque no lugar do x, o resultado vai dar um outro número real. Então não vai ter problema nenhum, por isso que o domínio da função é todos os reais. Tá? Vamos aqui para um segundo exemplo, aqui a gente já vai encontrar uma restrição, e aí talvez fique um pouco mais claro essa ideia de domínio ali com os diagramas, mas vamos lá. Então, a nossa função agora é uma fração aqui, ó, f de x é igual a 3 mais x sobre 2x menos 5. Então, neste caso, a gente tem uma incógnita, né? A gente tem uma variável aqui no denominador da função, né? Esse x aqui da parte de baixo, e essa vai ser a nossa restrição do domínio, né? Porque a gente vai precisar determinar que o denominador seja diferente de zero. A gente já viu ali anteriormente que nas operações com os números reais, uma das restrições é que a gente não tem nos números reais divisão por zero. É uma operação que não existe nos números reais, divisão por zero. Então, esse denominador aqui não pode ser zero, porque
Isso aqui é uma divisão, é o de cima dividido pelo de baixo, então o de baixo não vai poder ser zero. Bom, então a gente vai fazer isso aí, a gente vai escrever isso numa forma matemática. 2x menos 5, ele vai ter que ser diferente de zero, certo? Dessa forma, 2x menos 5, diferente de zero. Isso vai ter que ocorrer. E agora a gente vai ver quando que isso vai ocorrer, para quais valores de x isso vai ocorrer. Como que a gente vai ver isso? Isolando o x aqui. Ó. A gente simplesmente vai trabalhar aqui como se fosse uma equação e aqui fosse um sinal de igual. Tá? Então, isolando o x, primeiro a gente passa o 5 para o outro lado, ele vai positivo então para o outro lado, né? Aqui era negativo, do outro lado inverte a operação, vai ficar mais 5. E agora o 2, que a gente tem aqui multiplicando o x, a gente para isolar o x precisa passar ali para o outro lado, ele como está multiplicando, do outro lado vai dividindo, então vai ficar x diferente de 5 meios, certo? Então, a única coisa que mudou de uma equação lá é com o sinal, né? Que ao invés de igual, a gente está usando um sinal de diferente. Então a gente precisa que esse x seja diferente de 5 meios para que a gente consiga operar qualquer outro valor aqui, para a gente conseguir chegar no nosso contradomínio, utilizando essa função e os valores do domínio, a gente precisa que esse valor de x seja diferente de 5 meios. Vamos mostrar isso no diagrama. Tá? Essa é a determinação do domínio. Tá? Vamos mostrar no diagrama então. Nosso conjunto A, que vai ser um subconjunto dos números reais, ele pode ter todos os números reais, né? Mas ele não vai poder ter este número aqui. Este aqui não vai poder estar no nosso domínio. Porque se ele estiver aqui, vai dar problema na nossa função. Vamos mostrar. Então, daqui eu vou passar pela minha função, que é a minha relação, né? E vou levar ele até o meu contradomínio, que é os números reais, todos os números reais. Mas aí, olhem bem, o que vai acontecer se eu substituir estes 5 meios, este valor aqui que a gente viu que qualquer valor pode menos esse, o valor de x tem que ser diferente de 5 meios. Mas vamos ver o que acontece se a gente substituir no lugar do x exatamente os 5 meios. A parte de cima não tem problema nenhum, né? O nosso problema é aqui embaixo, no denominador. Aqui que não pode ser zero. Então, vamos ver o que acontece se a gente substituir no lugar desse x os 5 meios. Já fiz isso aqui, ó. Então, 2 vezes o x, né? Que eu vou botar 5 meios, eu vou usar esse valor de x aqui. 2 vezes os 5 meios, menos 5. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com 2 vezes 5, 10. Então, 10 sobre 2, menos 5. 10 sobre 2, simplificando, isso aí vai dar 5. Então, a gente vai ter 5 menos 5. 5 menos 5 vai dar 0. Então, se a gente utilizar este valor de 5 meios aqui na parte de baixo, o resultado desse cálculo vai dar 0. E a gente não pode ter divisão por 0 nos números reais. Então, se eu pegar os 5 meios estivesse aqui e eu substituísse aqui, eu não ia conseguir chegar no contradomínio. Ia ter um valor do meu domínio que não ia ter relação com o contradomínio. E aí não seria uma função. Não seria uma função, porque todos os que estão no domínio têm que se relacionar com apenas um do domínio, do contradomínio. E eu não teria esta relação. Eu teria um valor, que seria esse, que não daria certo. Então eu tenho que restringir. Então o domínio da minha função, ele vai ser qualquer número real, mas desde que esse número real seja diferente de 5 meios, certo? Então, eu vou escrever dessa forma. O domínio da minha função vai ser um valor x, que pertence aos números reais, tal que este valor x tem que ser diferente de 5 meios. Tá? Essa é a determinação do domínio desta função. Então, quando tiver uma fração e o denominador tiver uma variável, a gente precisa impor esta condição, a gente precisa fazer o cálculo desta forma. Pega a parte de baixo ali, o denominador, coloca que ele tem que ser diferente de 0, e aí isola o x, e esse aqui vai ser o valor que vai ser restrito para o domínio da nossa função. Ok? Próximo exemplo, então, letra C. Vejam que agora, né, nesse caso, a gente tem uma variável no radicando, ou seja, dentro da raiz, né? Dentro da raiz. E o índice da raiz, ele é par. Ele não aparece, então é quadrada, né? Se aparecesse ali, se fosse diferente de raiz quadrada, teria que estar aparecendo o índice ali, o número, o valor. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, sei lá. Mas não aparece, então ali é quadrada. Se é uma raiz quadrada, então é par, né? E a gente sabe que não pode ter dentro da raiz um número negativo aqui, né? Não pode ter raiz de número negativo, sendo índice par. Então esta é a restrição do nosso domínio. Então a gente vai precisar que a parte interna da raiz, quando a gente imaginar um valor, substituir um valor ali, que ela seja, que o resultado que der ali vai ter que ser maior ou igual a 0. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos pegar o valor que está ali dentro, 2x menos 6, é o valor que está dentro da raiz. Vamos escrever ele aqui embaixo e vamos
impor que ele seja maior ou igual a zero. Vamos utilizar esse sinal aqui, de maior ou igual a zero, porque a parte interna da raiz ela tem que ser maior ou igual a zero. Ela não pode ser negativa, né? Se ela for menor que zero, ela vai ser negativa. Então ela tem que ser maior que zero ou até mesmo igual a zero, tá bem? Bom, resolvendo isso aqui, a gente vai trabalhar da mesma maneira, como se fosse uma equação aqui com o sinal de igual, tá? Então, passando o 6 para o outro lado, a gente vai ficar com o 6 positivo. Passando o 2 aqui para o outro lado, ele vai dividindo, fica 6 meios. Isso aqui dá para a gente simplificar e o resultado vai dar 3. Então, o x tem que ser maior ou igual a 3. O x que for substituído aqui tem que ser maior ou igual a 3 para que não dê um número negativo ali. Vamos ver então agora isso aqui no diagrama. Vamos lá. A gente pega um valor do meu subconjunto, que é o domínio da minha função, aplica na função no lugar do x, e a gente vai chegar, então, no contradomínio, um valor lá dos números reais. Essa vai ser a nossa relação. Agora vamos imaginar, vamos fazer umas substituições aqui, aleatórias. Vamos substituir o 3, por exemplo, aqui no lugar do x, utilizando só a parte interna da raiz, que é o que não pode ocorrer de dar número negativo aqui na hora de fazer os cálculos. Tá? Vamos supor que a gente substituísse o 3, olha só, o 3, exatamente o valor que deu aqui. Se a gente substituir o 3, né, então 2 vezes 3, né, 2 vezes x menos 6, vai ficar 2 vezes 3 menos 6. Isso aqui vai dar 6 menos 6, que dá 0. Bom, então eu vou ter aqui uma raiz de 0. Certo? Raiz de 0 é 0. Não tem problema nenhum sendo no numerador. No denominador não daria, né? Mas no numerador, sem problema. Então, essa condição aqui de que o x tem que ser maior ou igual a 3, está valendo. Ó, o igual também vale, sendo o 3 também vai dar certo, não tem problema. Agora vamos fazer outra substituição. Então vamos substituir um número maior do que 3, porque está dizendo que o x, né, o valor que a gente vai substituir, deve ser maior ou igual a 3, para que não dê número negativo. Vamos ver se isso acontece. Ó, no momento que a gente substituiu 4, então 2 vezes 4, substituindo o 4 aqui, né? 2 vezes 4 menos 6, vai dar 8 menos 6, deu 2. Beleza, raiz de 2, existe raiz de 2, 1,41 aproximadamente, mas existe a raiz de 2 e é um número real. Tá ok. Agora vamos substituir um número menor do que esse 3 aqui, porque aqui está dizendo que tem que ser maior ou igual a 3. Vamos substituir um menor para ver o que acontece. Vamos substituir o 2. Então, no lugar do x colocando 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 6 vai dar menos 2. Vai dar uma raiz de menos 2. E aí não existe essa operação nos números reais. Esse valor de 2, se tiver aqui no domínio, se tivesse aqui, a gente ia jogar na função e não ia conseguir chegar aqui. Não ia chegar no conjunto dos números reais, porque não existe nos números reais uma raiz negativa, raiz quadrada de menos 2. Certo? Então, com isso, o domínio da nossa função vai ser, então, um x que pertence aos reais, tal que esse x vai ser maior ou igual a 3, certo? Ó, x maior ou igual a 3. Lembrando, gente, nos exercícios, vocês não precisam fazer esse diagrama aqui, tá? Esse diagrama aqui eu estou usando só para tentar mostrar uma forma de explicar a vocês que fique um pouco mais claro. A resposta que vocês vão precisar dar vai ser essa aqui, ó. Esse desenvolvimento aqui da equaçãozinha, né? E essa resposta final do domínio aqui, tá ok? Isso que vai ser pedido para vocês, não esse diagrama, na determinação de domínio, claro. No exemplo C, eu acho que é o D, esse aqui é o D. Esse aqui é o exemplo D, tá marcado errado aqui. No exemplo D, então, a gente vai ver que encontra aqui uma combinação de dois casos, né? Que a gente tem, a variável aparece dentro da raiz, aqui, né? E além disso, essa raiz está no denominador. Né? Então, a nossa restrição aqui é uma combinação dos dois casos. De denominador que não pode ser zero e de raiz que não pode ser negativa. Raiz de índice par que não pode ser negativa ali. Bom, então, gente, a gente vai precisar impor uma outra condição. Não aquelas que a gente vinha impondo. A primeira foi que tinha que ser diferente de zero, quando era no denominador, e quando era raiz, né, no numerador, teria que ser maior ou igual a zero. Neste caso, ele vai ter que ser somente maior que zero, porque se eu disser que igual a zero aqui dentro também daria, não daria. Daria para calcular a raiz, mas ia ficar impossível de fazer essa divisão se aqui fosse essa parte de baixo desse zero. Então a gente vai impor esta condição, de que esse radicando, que esse radicando aí seja maior
do que zero, radicando a parte interna da raiz ali, né? Então vamos fazer isso. A gente vai pegar a parte interna da raiz, x mais 2, e vai escrever maior do que zero. Tá? Quando aparece raiz, então, no denominador, a gente usa maior do que zero. Resolvendo isso, passa o 2 para o outro lado, vai ficar negativo, então x maior que menos 2. É o que a gente precisa. Vamos mostrar aqui nos diagramas, então, como é que fica. Né? Vamos fazer umas observações aqui. Se a gente pegar o valor, então, daqui do domínio, jogar na função e chegar aqui, vamos usar o menos 2. Vamos usar o menos 1 primeiro. Ó, primeiro aqui, ele tem que ser maior do que menos 2. O menos 1 é maior que menos 2. Tu dv 2, né? Ou dv1, né? O que tu deve menos é o que tu deve 1. Então, um número maior, na reta real, se vocês olharem, ela vem lá, menos 3, menos 2, menos 1. Então, o menos 1 é maior que o menos 2. Todo número que está à direita é maior do que o número que vem antes dele. Na reta real, o menos 2 está mais à esquerda do que o menos 1, então o menos 1 é maior. Então, vamos supor, aqui, utilizar o menos 1. No lugar do x aqui, ó. Utilizei o menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 dá 1. 1, aqui embaixo, raiz de 1 vai dar 1, e 3 dividido por 1 dá 3, tá ok, tudo certo, não tem problema nenhum, não ocorreu nada. Então, o menos 1 pode, por quê? Porque ele é maior do que o menos 2. Agora, vamos substituir o menos 2, exatamente o menos 2. Se eu colocar o menos 2 aqui no lugar do x, a gente vai ter, então, menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Bom, calcular raiz de 0 dá para calcular, é 0. Mas, ficou no denominador, né? 3 dividido por 0 não existe nos números reais, então não pode ser aplicado. Então, por isso que a nossa restrição é que seja maior do que menos 2. Não pode ser maior ou igual. Tá? E agora, substituindo um outro número que é menor do que o menos 2, então, que é o menos 3, né? Ele está mais à esquerda ainda, na reta real. Então, menos 3 aqui no lugar do x, mais 2 vai dar menos 1, e menos 1, aí, bom, nem a raiz negativa já não dá para extrair, né? Porque não tem como fazer esse cálculo nos números reais. Tá? Então, a nossa restrição aqui é que x tem que ser maior do que menos 2, logo, o nosso domínio, né, o domínio da função, vai ser um x que pertence aos números reais, tal que este x tem que ser maior do que menos 2. Tá bem? Então, essas são as restrições que a gente encontrou, os casos que a gente vai ter para calcular o domínio da função. Quando existe um denominador e sem raiz, só um denominador sem raiz, uma variável ali, tem que ser diferente de zero. Quando existe uma raiz de índice par na parte de cima de uma fração, aquela parte interna da raiz tem que ser maior ou igual a zero. E se no caso como esse aqui, tiver uma raiz na parte do denominador da fração, né, essa parte interna da raiz, esse radicando, ele tem que ser maior, então, do que zero. Tá ok? Bom, gente, fica aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer aí. Todos esses exercícios estão na apostila, tem o gabarito lá no final, vocês podem conferir o valor, o resultado que vocês encontrarem. Caso vocês encontrem valores divergentes, acabem meio que não conseguindo determinar o domínio da diferença lá do gabarito, vocês podem entrar em contato comigo, vou estar ajudando vocês, tá? Mandem uma mensagem lá para o e-mail. Temos aqui o exercício 5 da letra A, B, C, D. Aqui também não é A, B, C, D, aqui seria E, F, G, H e J. Tá? Só uma questão de detalhe ali. Vai até o J. Tá? A gente tem esses exercícios aí, todos eles para vocês fazerem. Tem ainda o exercício 6 aqui também, dado o esquema abaixo, apresentando uma função de A em B, determine que domínio, imagem contra domínio, f de 5, f de 12, isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, né? É mais um reforço então das aulas anteriores para vocês fazerem. Tem este outro exercício 7, que está aqui embaixo também, determinar a imagem desses elementos aqui. Tá? Para a próxima aula, a gente vai trabalhar gráfico de uma função, função crescente e função decrescente, tá? Esses três conteúdos. Não percam, então, a próxima aula, gente, tá? Continuação da nossa disciplina, nosso conteúdo. Bons estudos a todos. Espero vocês, então, na próxima aula. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau.